anos 1930 e 1940, houve uma publicação anônima que informava as 28 famílias completamente puro sangue do mundo bruxo. Se você não sabe o que é puro sangue, é aquela família completamente bruxa, que não teve nenhum trouxa. E aí, beleza? Eu sou a Bruxa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo pra vocês os 28 nomes das famílias que fazem parte dos Sagrados 28. Você provavelmente conhece Anna Abbott, se você leu os livros, porque nos filmes não fala dela. Eu acho que ela só tem uma ou duas aparições nos filmes e nem cita o nome dela direito. Então, Anna Abbott estudou na escola de Hogwarts na época do Harry. Ela foi selecionada para Lufa-Lufa. Anna Abbott também lutou bravamente ao lado do Harry na Batalha de Hogwarts. Ele foi mencionado apenas pelo sobrenome nos livros de Harry Potter. Um aluno saiu da festa de Slughorn pouco tempo antes do Tom Riddle perguntar ao professor sobre as Horcruxes. Também apareceu um comensal da morte chamado Avery, que talvez seja o mesmo, não tenho certeza, que ele apareceu naquela emboscada lá no Ministério da Magia. Avery foi desviado do problema alegando que estava agindo sobre a maldição Imperius na primeira queda do Lorde das Trevas. Sirius, padrinho do Harry, foi o primeiro Black a não ser selecionado na Sonserina. Ele foi selecionado na Grifinória. E mais tarde ele entregou a casa de sua família para ser a sede da Ordem da Fênix, porque ele tinha a casa pertencia a ele por ele ter sido o último membro homem da família Black. A prima do Sirius, Bellatrix Lestrange, foi morta por Molly Weasley, e outra prima também conhecida do Sirius foi Narcissa Malfoy. E o irmão do Sirius, o Regulus Black, foi um comensal da morte que desistiu no meio do caminho e foi tentar destruir Horcrux, embora não tenha conseguido. Uma aluna da Sonserina chamada Millicent Bulstrode, uma amiga de Draco Malfoy, teve vários desentendimentos com a nossa querida Hermione Granger. Um dos fundadores da sinistra loja Borgs & Burgs foi visto por Harry na penseira, comprando o medalhão de Salazar Slytherin da mãe de Voldemort. Dois irmãos, eu vou ler que eu não lembro o nome deles, Emicto e Electo Carroll, foram comensais da morte chamados para impor disciplina em Hogwarts na época que o Severo Snape foi diretor. Bartholomew Crouch podia ter vivido uma vida serena se não fosse uma breve passada do seu filho em Azkaban. Seu filho, Bartol Crouch Jr., foi para Azkaban, era um comensal da morte que ajudou Bellatrix Lestrange e outros comensais a torturar o Auro Frank e sua mulher Alice Longbottom. Bartol Crouch matou o próprio pai e se passou por um professor em Hogwarts, sabe, naqueles acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Um membro dessa família foi mencionado nas histórias de Harry Potter. Marcus Flint, um capitão da equipe de quadribol da Sonserina desde
do primeiro ano do Harry e tal. Família Gaunt, onde o jovem Tom Riddle conseguiu sua maldade. Completamente obcecados pelo seu sangue puro, também por serem os únicos descendentes vivos de Salazar Slytherin. Eles infernizaram a vida de Merope Gaunt, a mãe de Lord Voldemort, acusando-a de ser um aborto. E depois de uma série de ataques a trouxas, os dois homens da família Gaunt foram parar em Azkaban, deixando Merope sozinha para encantar um jovem trouxa local chamado Tom Riddle. Nós sabemos que isso não deu certo. Merope teve um filho chamado Tom Marvolo Riddle, um menino que no futuro se tornaria o Lorde das Trevas. Daphne Greengrass, eu acho que é assim que se pronuncia, estudou em Hogwarts na época do Harry. E Austria Greengrass era uma pessoa um pouco mais tolerante aos trouxas. Ela se casou com Draco Malfoy e teve um filho chamado Scorpion. Bellatrix e o seu marido Rodolphus Lestrange foram dois dos comensais da morte mais fiéis ao Lord Voldemort. Bellatrix foi morta por Molly Weasley e Rodolphus foi gravemente ferido durante a Batalha de Hogwarts. Neville Longbottom foi um dos melhores amigos do Harry, do Ron e da Hermione na época da escola. Também um membro da Grifinória. Foi criado pela sua avó Augusta Longbottom porque seus pais tinham sido torturados pelos Lestrange e chegaram ao delírio e foram internados no Hospital Seattle Mugs, para doenças e ferimentos mágicos. Neville Longbottom matou a Nagini, a cobra do Voldemort. Ernesto McLean foi um membro da Lufa-Lufa, um partidário de Cedric Diggory durante o torneio Tribruxo nos acontecimentos de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele teve alguns desentendimentos com o Harry, mas eles continuaram sendo bons amigos. Lúcio Malfoy, um comensal da morte, se casou com Narcissa Black e tiveram um filho, Draco Malfoy. Draco se casou com Austria Greengrass, como eu já falei, e teve um filho chamado Scorpion Malfoy. Um comensal da morte que foi chamado pelo Voldemort lá em Cálice de Fogo, no retorno do Voldemort, ele foi chamado e ele apareceu lá. E ele foi um dos primeiros comensais da morte. E acredita-se que foi ele que escreveu os Sagrados 28. Uma das famílias bruxas mais antigas, a família Olivaras, fabricante de varinhas desde 382 a.C. Pansy Parkinson, uma estudante da Sonserina, foi uma das primeiras amigas de Draco Malfoy em Hogwarts. Os três irmãos, vou ler porque eu não lembro os nomes: Gideon, Fabian e Molly. Molly se casou com Arthur Weasley, isso mesmo.
O nome de solteira de Molly Weasley é Preverett. E os seus irmãos foram assassinados durante a Primeira Guerra Bruxa. Lutaram como heróis e foi necessário 5 comensais da morte para matar eles. Evan Rosier foi um comensal da morte morto 1 ano antes da primeira queda do Lorde das Dolores Umbridge alegou fazer parte estar relacionada a essa família, embora não se saiba que isso seja verdade. Um comensal da morte chamado Seren, que só se sabe o sobrenome, estava envolvido no sequestro de Luna Lovegood. Vou ler o nome dele, que é um pouco complicado, é Kingsley Sharkclad Bolt. Eu acho que é assim. Foi um dos melhores aurores que já teve no mundo bruxo. Ele foi designado para proteger o primeiro-ministro trouxa na época da Segunda Guerra Bruxa. Posteriormente foi nomeado ministro da magia temporário. Não houve nenhuma aparição dessa família nas histórias de Harry Potter. Horácio Slughorn foi mestre de poções, antigo diretor da Casa da Sonserina, era conhecido por selecionar alunos brilhantes e convidá-los para festas. Um comensal da morte conhecido por matar os que eu vou ler aqui, por matar os Mickey Kingnos. Carlinhos, Gui, Gina, Percy, Fred, Jorge, Rony, Gina eram membros da família Weasley, filhos de Molly e Arthur Weasley. Essa família perdeu alguns membros, inclusive perdeu o Fred na Batalha de Hogwarts, mas tudo indica que essa família ainda vai durar muito tempo. O único Yaxley conhecido nas histórias de Harry Potter foi um comensal da morte covarde. É só isso que a gente sabe sobre essa família. E essas são as famílias que estão nos Sagrados 28. Mas você deve estar se perguntando, mas por que a família Potter não faz parte dessa família? Talvez você agora esteja pensando, foi porque a Lilian era uma trouxa e tiraram eles dos Sagrados 28. Mas não. Os Sagrados 28 foi escrito lá pelos anos 1930 e 1940, bastante tempo antes do Tiago se casar com a Lilian. Essa família, a família Potter, não foi nem colocada nos Sagrados 28, que seria Sagrados 29, mas de boa, porque Potter é um sobrenome muito conhecido, um sobrenome trouxa muito conhecido. E seja lá quem foi que escreveu os Sagrados 28, acreditou que a família Potter tinha um passado trouxa e por isso não colocou nos Sagrados 28. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e